Dom Casmurro, Machado de Assis, capítulo 1. Do título. Uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros, e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu, acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi de fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava amuado. No dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Casmurro. Nos dicionários que Machado ironicamente nos dispensa de consultar, a palavra casmurro aparece com o significado de teimoso, obstinado, cabeçudo. Os vizinhos que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade e eles, por graça, chamam-me assim, alguns em bilhetes. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma da Renânia. Vê se deixas essa caverna do Engenho Novo e vai lá passar uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que eu dispenso do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama, só não lhe dou moça. Não consultes dicionário. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor, e com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores, alguns nem tanto. Capítulo 2 do livro. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Vivo só, com um criado. A casa em que moro é própria. Fui-la construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me veste a imprimi-lo. Mas vá lá. Um dia, há bastante anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga rua de Mata-Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra que desapareceu. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz. É o mesmo prédio, assobradado, 3 janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. Na principal dessas, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual. Umas grinaldas de flores miúdas e grandes pássaros que as tomam nos bicos, de espaço a espaço. Nos 4 cantos do teto, as figuras das estações, e ao centro das paredes, os medalhões de César Augusto, Nero e Massinissa. Nota: César Augusto, Nero e Massinissa. As figuras pintadas nas paredes da casa reproduzem personagens da história antiga. Com exceção de Nero, todos viveram antes de Cristo. Júlio César, 100 a 44 a.C. Ilustre general romano, conquistou a Gália, venceu Pompeu e governou como ditador, embora sem violência. Vítima de uma conspiração, morreu apunhalado por um grupo do qual fazia parte seu filho adotivo Brutus. Augusto, 63 a.C. a 14 depois de Cristo, iniciou a era dos imperadores romanos, realizando uma administração centralizadora, sobre a qual a civilização romana viveu um período de grande brilho cultural, conhecido como o século de Augusto. Nero, 37 a 68 depois de Cristo,
imperador de Roma entre 54 e 58 d.C., promoveu inumeráveis assassínios, entre os quais os de sua mãe e de suas duas mulheres. Atribuiu-se a ele o incêndio de Roma, cuja culpa ele lançou sobre os cristãos, servindo-se disto para executá-los aos milhares. Acuado pelo Senado, suicidou-se. Massinissa, 238 a 148 a.C., rei da Numídia, abriu as rotas da África aos romanos. Como sua esposa Sofonisba participasse de uma cerimônia triunfal em honra de uma vitória do romano capitão, Massinissa mandou-lhe como presente uma taça de veneno. Observe-se como aparece na vida dessas personagens o tema da traição, com os nomes por baixo. Não alcanço a razão de tais personagens. Quando fomos para a casa de Mata-Cavalos, já ela estava assim decorada, vinha do decênio anterior. Naturalmente, era gosto do tempo meter sabor clássico e figuras antigas em pinturas americanas. O mais é também análogo e parecido. Tenho chacarinha, flores, legumes, uma casuarina, um poço e lavadouro. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, agora, como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata, com a exterior, que é ruidosa. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi, nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá. O homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Mas falto eu mesmo, e essa lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo. Como se diz nas autópsias, o intento não aguenta tinta. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Quanto às amigas, algumas datam de 15 anos, outras de menos, e quase todas creem na mocidade. 2 ou 3 fariam crer nela aos outros, mas a língua que falam obriga muita vez a consultar os dicionários, e tal frequência é cansativa. Entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior, é outra coisa. Há certos respeitos daquela vida antiga. Aparece-me despida de muitos encantos que lhe achei, mas é também exato que perdeu muito espinho que a fez molesta, e de memória conservo alguma recordação doce e feiticeira. Em verdade, pouco apareço e menos falo. Distrações raras. O mais do tempo é gasto em hortar, jardinar e ler. Como bem e não durmo mal. Ora, como tudo cansa, essa monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar e lembrou-me escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiram-me, mas não me acudiram as forças necessárias. Depois pensei em fazer uma história dos subúrbios, menos seca que as memórias do padre Luís Gonçalves dos Santos, relativas à cidade. Era obra modesta, mas exigia documentos e datas como preliminares, tudo árido e longo. Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram a falar-me e a dizer-me que, uma vez que eles não alcançaram reconstituir-me os tempos idos, pegasse da pena e contasse alguns. Talvez a narração me desse a ilusão e as sombras viessem perpassar ligeiras, como ao poeta, não o do trem, mas o do Fausto. Aí vindes outra vez inquietas sombras. Nota: Fausto, obra do escritor alemão Goethe, 1749-1832, cuja personagem título vende a alma ao demônio Mefistófeles, para que este lhe dê todos os bens terrestres.
Fausto é um necromante, isto é, um sujeito supostamente capaz de chamar os mortos para que eles lhe contem o futuro. As inquietas sombras a que Dom Casmurro alude parecem referir-se à memória das pessoas com quem ele conviveu em tempos idos, que viriam agora ajudá-lo a contar, não o futuro, mas a sua própria vida passada. Fiquei tão alegre com essa ideia que ainda agora me treme a pena na mão. Sim, Nero, Augusto, Massinissa e tu, grande César, que me incitas a fazer os meus comentários. Agradeço-vos o conselho e vou deitar ao papel as reminiscências que me vierem vindo. Deste modo viverei o que vivi e assentarei a mão para alguma obra de maior tomo. Eia, começamos a evocação por uma célebre tarde de novembro, que nunca me esqueceu. Tive outras muito melhores e piores, mas aquela nunca se me apagou do espírito. É o que vais entender lendo. Capítulo 3. A denúncia. Ia entrar na sala de visitas quando ouvi proferir o meu nome e escondi-me atrás da porta. A casa era a da rua de Mata-Cavalos. O mês de novembro, o ano é que é um tanto remoto. Mas eu não hei de trocar as datas à minha vida só para agradar as pessoas que não amam histórias velhas. O ano era de 1857. Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? É mais que tempo, e já agora pode haver uma dificuldade. Que dificuldade? Uma grande dificuldade. Minha mãe quis saber o que era. José Dias, depois de alguns instantes de concentração, veio ver se havia alguém no corredor. Não deu por mim. Voltou e, abafando a voz, disse que a dificuldade estava na casa ao pé. A gente do Pádua. A gente do Pádua? Há algum tempo estou para lhe dizer isso, mas não me atrevia. Não me parece bonito que o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do Tartaruga. E esta é a dificuldade, porque se eles pegam de namoro, a senhora terá muito que lutar para separá-los. Não acho, metido nos cantos. É um modo de falar, em segredinhos, sempre juntos. Bentinho quase que não sai de lá. A pequena é uma desmiolada. O pai faz que não vê. Tomara ele que as coisas corressem de maneira que... Compreendo seu gesto. A senhora não crê em tais cálculos. Parece-lhe que todos têm a alma cândida. Mas, senhor José Dias, tenho visto os pequenos brincando e nunca vi nada que faça desconfiar. Basta a idade. Bentinho mal tem 15 anos. Capitu fez 14 semana passada. São 2 criançolas. Não se esqueça que foram criados juntos, desde aquela grande enchente, há 10 anos, em que a família Pádua perdeu tanta coisa. Daí vieram as nossas relações. Pois eu hei de crer? Mano Cosme, você que acha? Tio Cosme respondeu com um ora, que traduzido em vulgar queria dizer, são imaginações do José Dias. Os pequenos divertem-se. Eu divirto-me. Onde está o gamão? Nota, gamão. Jogo de azar e algum cálculo, com tabuleiro disputado entre 2 parceiros. Sim, creio que o senhor está enganado. Pode ser, minha senhora, oxalá tenha razão, mas creio que não falei senão depois de muito examinar. Em todo caso, vai sendo tempo, interrompeu minha mãe. Vou tratar de metê-lo no seminário quanto antes. Bem, uma vez que não perdeu a ideia de o fazer padre, tem-se ganho o principal. Bentinho há de satisfazer os desejos de sua mãe, e depois a Igreja brasileira tem altos destinos. Não esqueçamos que um bispo presidiu a Constituinte e que o padre Feijó governou o Império. Governou como a cara dele. Atalhou o tio Cosme, cedendo a antigos rancores políticos. Perdão, doutor, não estou defendendo ninguém, estou citando. O que eu quero dizer é que o clero ainda tem grande papel no Brasil. Você o que quer é um capote. Ande, vá buscar o gamão. Quanto ao pequeno, se tem de ser padre, realmente é melhor que não comece a dizer missa atrás das portas. Mas, olhe cá, mana Glória, há mesmo necessidade de o fazê-lo padre? É promessa, há de cumprir-se.
Sei que você fez promessa, mas uma promessa assim, não sei. Creio que bem pensado. Você que acha, prima Justina? Eu? Verdade é que cada um sabe melhor de si, continuou o tio Cosme. Deus é que sabe de todos. Contudo, uma promessa de tantos anos. Mas que é isso, mana Glória? Está chorando? Ora essa, pois isto é coisa de lágrimas? Minha mãe assoou-se sem responder. Prima Justina creio que se levantou e foi ter com ela. Seguiu-se um alto silêncio, durante o qual estive a pique de entrar na sala. Mas outra força maior, outra emoção. Não pude ouvir as palavras que tio Cosme entrou a dizer. Prima Justina exortava. Prima Glória, prima Glória. José Dias desculpava-se. Se soubesse, não teria falado, mas falei pela veneração, pela estima, pelo afeto, para cumprir um dever amargo, um dever amaríssimo. Capítulo 4. Um dever amaríssimo. José Dias amava os superlativos. Era um modo de dar feição monumental às ideias. Não as havendo, servia a prolongar as frases. Levantou-se para ir buscar o gamão que estava no interior da casa. Cozi-me muito à parede e vi-o passar com as suas calças brancas engomadas, presilhas, rodaque e gravata de mola. Nota: presilhas, rodaque e gravata de mola. Presilhas são cordões próprios para prender, apertar e esticar, no caso as calças. Rodaque, uma espécie de colete. Gravata de mola, a que tem por dentro, como diz o texto, um aro de aço. O agregado José Dias representa bem um tipo de sociedade brasileira escravocrata do século XIX, o homem livre, sem posses, que vive à sombra da camada proprietária, através de relações de favor. Foi um dos últimos que usaram presilhas no Rio de Janeiro, e talvez nesse mundo. Trazia as calças curtas para que lhe ficassem bem esticadas. A gravata de cetim preto, com um aro de aço por dentro, imobilizava-lhe o pescoço. Era então moda. O rodaque de chita, veste caseira e leve, parecia nele uma casaca de cerimônia. Era magro, chupado, com um princípio de calva. Teria os seus 55 anos. Levantou-se com o passo vagaroso do costume, não aquele vagar arrastado dos preguiçosos, mas um vagar calculado e deduzido, um silogismo completo, a premissa antes da consequência, a consequência antes da conclusão, um dever amaríssimo. Capítulo 5. O agregado. Nem sempre ia naquele passo vagaroso e rígido. Também se descompunha em acionados. Era muita vez rápido e lépido nos movimentos, tão natural nessa como naquela maneira. Outro sim, ria largo, se era preciso, de um grande riso sem vontade, mas comunicativo. A tal ponto as bochechas, os dentes, os olhos, toda a cara, toda a pessoa, todo o mundo pareciam rir nele. Nos lances graves, gravíssimos, era nosso agregado desde muitos anos. Meu pai ainda estava na antiga fazenda de Itaguaí e eu acabava de nascer. Um dia apareceu ali vendendo-se por médico homeopata. Levava um manual e uma botica. Havia então um andaço de febres. José Dias curou o feitor e uma escrava, e não quis receber nenhuma remuneração. Então meu pai propôs-lhe ficar ali vivendo com um pequeno ordenado. José Dias recusou, dizendo que era justo levar a saúde à casa de sapé do pobre. Quem lhe impede que vá a outras partes? Vá onde quiser, mas fique morando conosco. Voltarei daqui a 3 meses. Voltou dali a 2 semanas. Aceitou casa e comida sem outro estipêndio, salvo o que quisessem dar por festas. Quando meu pai foi eleito deputado e veio para o Rio de Janeiro com a família, ele veio também e teve o seu quarto ao fundo da chácara. Um dia, reinando outra vez febres em Itaguaí, disse-lhe meu pai que fosse ver a nossa escravatura. José Dias deixou-se estar calado, suspirou e acabou confessando que não era médico.
tomara esse título para ajudar a propaganda da nova escola, e não o fez sem estudar muito e muito. Mas a consciência não lhe permitia aceitar mais doentes. Mas você curou das outras vezes. Creio que sim, mas acertado, porém, é dizer que foram os remédios indicados nos livros. Eles sim, eles abaixo de Deus. Eu era um charlatão. Não negue, os motivos do meu procedimento podiam ser e eram dignos. A homeopatia é a verdade, e para servir à verdade menti. Mas é tempo de restabelecer tudo. Não foi despedido como pedia então. Meu pai já não podia dispensá-lo. Tinha o dom de se fazer aceito e necessário. Dava-se por falta dele, como de pessoa da família. Quando meu pai morreu, a dor que o pungiu foi enorme. Disseram-me, não me lembra. Minha mãe ficou-lhe muito grata e não consentiu que ele deixasse o quarto da chácara. Ao sétimo dia, depois da missa, ele foi despedir-se dela. Fique, José Dias. Obedeço, minha senhora. Teve um pequeno legado no testamento, uma apólice e 4 palavras de louvor. Copiou as palavras e encaixilhou-as e pendurou-as no quarto, por cima da cama. Esta é a melhor apólice, dizia ele muita vez. Com o tempo adquiriu certa autoridade na família, certa audiência ao menos. Não abusava e sabia opinar obedecendo. Ao cabo, era amigo. Não direi ótimo, mas nem tudo é ótimo nesse mundo. E não lhe suponhas alma subalterna. As cortesias que fizesse vinham antes do cálculo que da índole. A roupa dava-lhe muito, ao contrário das pessoas que enxovalham depressa o vestido novo. Ele trazia o velho escovado e liso, cerzido, abotoado, de uma elegância pobre e modesta. Era lido, posto que de atropelo, o bastante para divertir ao serão e à sobremesa, ou explicar algum fenômeno, falar dos efeitos do calor e do frio, dos polos e de Robespierre. Contava muita vez uma viagem que fizera à Europa, e confessava que, a não sermos nós, já teria voltado para lá. Tinha amigos em Lisboa, mas a nossa família, dizia ele, abaixo de Deus era tudo. Abaixo ou acima? Perguntou-lhe tio Cosme um dia. Abaixo, repetiu José Dias, cheio de veneração. E minha mãe, que era religiosa, gostou de ver que ele punha Deus no devido lugar e sorriu aprovando. José Dias agradeceu de cabeça. Minha mãe dava-lhe de quando em quando alguns cobres. Tio Cosme, que era advogado, confiava-lhe a cópia de papéis de autos. Capítulo 6. Tio Cosme. Tio Cosme vivia com minha mãe, desde que ela enviuvou. Já então era viúvo como prima Justina. Era a casa dos 3 viúvos. A fortuna troca, muita vez, as mãos à natureza. Formado para as serenas funções do capitalismo, tio Cosme não enriquecia no foro, ia comendo. Tinha um escritório na antiga Rua das Violas, perto do júri, que era no extinto Aljube. Trabalhava no crime. José Dias não perdia as defesas orais do tio Cosme. Era quem lhe vestia e despia a toga, com muitos cumprimentos no fim. Em casa referia os debates. Tio Cosme, por mais modesto que quisesse ser, sorria de persuasão. Era gordo e pesado, tinha respiração curta e os olhos dorminhocos. Uma das minhas recordações mais antigas era vê-lo montar todas as manhãs a besta que minha mãe lhe deu e que o levava ao escritório. O preto, que a tinha ido buscar à cocheira, segurava o freio, enquanto ele erguia o pé e pousava no estribo. A isto seguia-se um minuto de descanso ou reflexão. Depois dava um impulso, o primeiro. O corpo ameaçava subir, mas não subia. Segundo impulso, igual efeito. Enfim, após alguns instantes largos, tio Cosme enfeixava todas as forças físicas e morais. Dava o último surto da terra. Desta vez caía em cima do selim. Raramente a besta deixava de mostrar por um gesto que acabava de receber o mundo. Tio Cosme acomodava as carnes e a besta partia a trote.
Não me esqueceu o que ele me fez uma tarde, posto que nascido na roça, de onde vim com 2 anos, e apesar dos costumes do tempo, eu não sabia montar e tinha medo ao cavalo. Tio Cosme pegou em mim e escolchou-me em cima da besta. Quando me vi no alto, tinha 9 anos, sozinho e desamparado, o chão lá embaixo. Entrei a gritar desesperadamente: Mamãe, mamãe! Ela acudiu, pálida e trêmula. Cuidou que me estivessem matando. Apeou-me, afagou-me, enquanto o irmão perguntava: Mana Glória, pois um tamanhão desses tem medo de besta mansa? Não está acostumado. Deve acostumar-se. Padre que seja, se for vigário na roça, é preciso que monte a cavalo. E aqui mesmo, ainda não sendo padre, se quiser florear como os outros rapazes e não souber, há de queixar-se de você, Mana Glória. Pois que se queixe, tenho medo. Medo, ora medo. A verdade é que eu vim a aprender equitação mais tarde, menos por gosto que por vergonha de dizer que não sabia montar. Agora é que ele vai namorar deveras, disseram quando eu comecei as lições. Não se diria o mesmo de tio Cosme. Nele era velho costume e necessidade. Já não dava para namoros. Contam que, em rapaz, foi aceito de muitas damas, além de partidário exaltado. Mas os anos levaram-lhe o mais do ardor político e sexual, e a gordura acabou com o resto de ideias públicas e específicas. Agora só cumpria as obrigações do ofício e um amor. Nas horas de lazer vivia olhando ou jogava. Uma ou outra vez dizia pilhérias. Capítulo 7. Dona Glória. Minha mãe era uma boa criatura. Quando lhe morreu o marido, Pedro de Albuquerque Santiago, contava 31 anos de idade e podia voltar para Itaguaí. Não quis. Preferiu ficar perto da igreja em que meu pai fora sepultado. Vendeu a fazendola e os escravos. Comprou alguns que pôs ao ganho ou alugou. Uma dúzia de prédios, certo número de apólices, e deixou-se estar na casa de Mata-Cavalos, onde vivera os 2 últimos anos de casada. Era filha de uma senhora mineira, descendente de outra paulista, a família Fernandes. Ora, pois, naquele ano da graça de 1857, Dona Maria da Glória Fernandes Santiago contava 42 anos de idade. Era ainda bonita e moça, mas teimava em esconder os saldos da juventude, por mais que a natureza quisesse preservá-la da ação do tempo. Vivia metido em um eterno vestido escuro, sem adornos, com um chale preto, dobrado em triângulo e abrochado ao peito por um camafeu. Os cabelos em bandós eram apanhados sobre a nuca por um velho pente de tartaruga. Alguma vez trazia touca branca de folhos. Lidava assim com os seus sapatos de cordavão, rasos e surdos, a um lado e outro, vendo e guiando os serviços todos da casa inteira, desde manhã até a noite. Tenho ali na parede o retrato dela, ao lado do marido, tais quais na outra casa. A pintura escureceu muito, mas ainda dá ideia de ambos. Não me lembra nada dele, a não ser vagamente que era alto e usava cabeleira grande. O retrato mostra uns olhos redondos que me acompanham para todos os lados, efeito da pintura que me assombrava em pequeno. O pescoço sai de uma gravata preta de muitas voltas. A cara é toda rapada, salvo um trechozinho pegado às orelhas. O de minha mãe mostra que era linda, contava então 20 anos e tinha uma flor entre os dedos. No painel parece oferecer a flor ao marido. O que se lê na cara de ambos é que, se a felicidade conjugal pode ser comparada à sorte grande, eles atiraram no bilhete comprado de sociedade. Concluo que não se devem abolir as loterias. Nenhum premiado as acusou ainda de imorais. Como ninguém taxou de má a boceta de Pandora. Nota: Boceta de Pandora. Assim como Eva no Antigo Testamento, Pandora é a primeira mulher
na mitologia grega, dotada de todas as graças e talentos. Foi presenteada por Zeus com uma caixa onde estavam guardados todos os males, a famosa boceta de Pandora. Ao desposá-la da terra, seu marido Epimeteu abriu a caixa e todos os males se espalharam pelo mundo, ficando no fundo apenas a esperança. Nessa passagem do romance, compara-se o casamento feliz dos pais de Bentinho a um bilhete premiado, a possível esperança reservada no fundo da caixa. Enquanto o amor, de modo geral, é minado pela invasão de todos os males, conflitos, desentendimentos. Observa-se também que no mito de Pandora, a mulher guarda dentro de sua bela aparência a fatalidade, sendo capaz de desencadear todas as discórdias e infortúnios, por lhe ter ficado a esperança no fundo. Em alguma parte há de ela ficar. Aqui os tenho aos dois bem casados de outrora, os bem-amados, os bem-aventurados, que se foram desta para outra vida. Continuaram um sonho, provavelmente. Quando a loteria e Pandora me aborrecem, ergo os olhos para eles e esqueço os bilhetes brancos e a buceta fatídica. São retratos que valem por originais. O de minha mãe, estendendo a flor ao marido, parece dizer: sou toda sua, meu guapo cavalheiro. O de meu pai, olhando para a gente, faz esse comentário: vejam como essa moça me quer. Se padeceram moléstias, não sei, como não sei se tiveram desgostos. Era criança e comecei por não ser nascido. Depois da morte dele, lembra-me que ela chorou muito, mas aqui estão os retratos de ambos, sem que o encardido do tempo lhes tirasse a primeira expressão. São como fotografias instantâneas da felicidade. Capítulo 8. É tempo. Mas é tempo de tornar àquela tarde de novembro. Uma tarde clara e fresca, sossegada como a nossa casa e o trecho da rua em que morávamos. Verdadeiramente foi o princípio da minha vida. Tudo o que sucedera antes foi como o pintar e vestir das pessoas que tinham de entrar em cena. O acender das luzes, o preparo das rabecas, a sinfonia. Agora é que eu ia começar a minha ópera. A vida é uma ópera, dizia-me um velho tenor italiano que aqui viveu e morreu. E explicou-me um dia a definição em tal maneira que me fez crer nela. Talvez valha a pena dá-la. É só um capítulo. Capítulo 9. A ópera. Já não tinha voz, mas teimava em dizer que a tinha. O desuso é que me faz mal, acrescentava. Sempre que uma companhia nova chegava da Europa, ia ao empresário e expunha-lhe todas as injustiças da terra e do céu. O empresário cometia mais uma, e ele saía a bradar contra a iniquidade. Trazia ainda os bigodes dos seus papéis. Quando andava, apesar de velho, parecia cortejar uma princesa de Babilônia. Às vezes cantarolava, sem abrir a boca, algum trecho ainda mais idoso que ele ou tanto. Vozes assim abafadas são sempre possíveis. Vinha aqui jantar comigo algumas vezes. Uma noite, depois de muito Chianti, nota, Chianti, vinho italiano, repetiu-me a definição do costume. E como eu lhe dissesse que a vida tanto podia ser uma ópera como uma viagem de mar ou uma batalha, abanou a cabeça e replicou: a vida é uma ópera, e uma grande ópera. Nota, a vida é uma ópera. A ópera, espetáculo teatral e musical ao mesmo tempo, aparece com a representação alegórica dos conflitos do desejo humano, neste caso o desejo passional. O tenor e o barítono, solistas masculinos, o primeiro com voz mais aguda, o segundo com voz mais grave, representam os homens em luta pelas mulheres, e estas, representadas por sua vez pelo soprano e pelo contralto, voz mais aguda e voz mais grave,
respectivamente, lutam pelos homens. Os comprimários são, na ópera, as personagens secundárias. O tenor e o barítono lutam pelo soprano, em presença do baixo e dos comprimários. Quando não são o soprano e o contralto que luta pelo tenor, em presença do mesmo baixo e dos mesmos comprimários. Há coros numerosos, muitos bailados e a orquestração é excelente. Mas meu caro Marcolini, que? E depois de beber um gole de licor, pousou o cálice e expôs-me a história da criação com palavras que vou resumir. Deus é o poeta, a música é de Satanás, jovem maestro de muito futuro, que aprendeu no Conservatório do Céu. Rival de Miguel, Rafael e Gabriel, não tolerava a precedência que eles tinham na distribuição dos prêmios. Pode ser também que a música em demasia doce e mística daqueles outros condiscípulos fosse aborrecível ao seu gênio essencialmente trágico. Tramou uma rebelião que foi descoberta a tempo e ele expulso do conservatório. Tudo se teria passado sem mais nada, se Deus não houvesse escrito um libreto de ópera do qual abria mão, por entender que tal gênero de recreio era impróprio da sua eternidade. Satanás levou o manuscrito consigo para o inferno, com o fim de mostrar que valia mais que os outros. E acaso, para conciliar-se com o céu, compôs a partitura, e logo que a acabou, foi levá-la ao Padre Eterno. Senhor, não desaprendi as lições recebidas, disse-lhe. Aqui tendes a partitura, escutai-a, emendai-a, fazei executar. E se a achardes digna das alturas, admiti-me com ela a vossos pés. Não, retorquiu o Senhor, não quero ouvir nada. Mas, Senhor, nada, nada. Satanás suplicou ainda, sem melhor fortuna, até que Deus, cansado e cheio de misericórdia, consentiu em que a ópera fosse executada, mas fora do céu. Criou um teatro especial, este planeta, e inventou uma companhia inteira, com todas as partes primárias e comprimárias, coros e bailarinos. Ouvi agora alguns ensaios. Não quero saber de ensaios. Basta-me haver composto o libreto. Estou pronto a dividir contigo os direitos de autor. Foi talvez um mal esta recusa. Dela resultaram alguns desconcertos que a audiência prévia e a colaboração amiga teriam evitado. Com efeito, há lugares em que o verso vai para a direita e a música para a esquerda. Não falta quem diga que nisso mesmo está a beleza da composição, fugindo à monotonia. E assim explicam o terceto do Éden, a área de Abel, os coros da guilhotina e da escravidão. Nota: terceto do Éden, a área de Abel. Referências ao Gênesis, primeira parte da Bíblia que fala da criação dos primeiros tempos da humanidade. A ópera imaginada por Marcolini vem desde aí, incluindo o terceto do Paraíso, onde o desejo humano cantaria a três vozes pelas bocas de Adão, Eva e da serpente diabólica. E a área de Abel, solo do filho de Adão e Eva, o primeiro homem que foi assassinado pelo seu próprio irmão Caim. Não é raro que os mesmos lances se reproduzam, sem razão suficiente. Certos motivos cansam à força de repetição. Também há obscuridade. O maestro abusa das massas corais, encobrindo muitas vezes o sentido por um modo confuso. As partes orquestrais são, aliás, tratadas com grande perícia. Tal é a opinião dos imparciais. Os amigos do maestro querem que dificilmente se possa achar obra tão bem acabada. Um ou outro admite certas rudezas e tais ou quais lacunas, mas como o andar da ópera é provável que estas sejam preenchidas ou explicadas, e aquelas desapareçam inteiramente, não se negando o maestro a emendar a obra onde achar que não responde de todo ao pensamento sublime do poeta. Já não dizem o mesmo os amigos desses. Juram que o libreto foi sacrificado, que a partitura corrompeu o sentido da letra, e posto seja bonita em alguns lugares e trabalhada com arte em outros,
é absolutamente diversa e até contrária ao drama. O grotesco, por exemplo, não está no texto do poeta. É uma excrescência para imitar as mulheres patuscas de Windsor. Nota: Mulheres patuscas de Windsor. The Merry Wives of Windsor, comédia de William Shakespeare, 1564-1616, também traduzida para o português com o título de As Alegres Comadres de Windsor. Esse ponto é contestado pelos satanistas com alguma aparência de razão. Dizem eles que, ao tempo em que o jovem Satanás compôs a grande ópera, nem essa farsa, nem Shakespeare eram nascidos. Chegam a afirmar que o poeta inglês não teve outro gênio senão transcrever a letra da ópera, com tal arte e fidelidade que parece ele próprio o autor da composição, mas evidentemente é um plagiário. Essa peça, concluiu o velho tenor, durará enquanto durar o teatro, não se podendo calcular em que tempo será ele demolido por utilidade astronômica. O êxito é crescente. Poeta e músico recebem pontualmente os seus direitos autorais, que não são os mesmos, porque a regra da divisão é aquilo da escritura. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Deus recebe em ouro, Satanás em papel. Tem graça. Graça? Bradou ele com fúria, mas aquietou-se logo e replicou: Caro Santiago, eu não tenho graça, eu tenho horror à graça. Isto que digo é a verdade pura e última. Um dia, quando todos os livros forem queimados por inúteis, há de haver alguém, pode ser tenor e talvez italiano, que ensine essa verdade aos homens. Tudo é música, meu amigo. No princípio era o dó, e o dó fez-se ré, e etc. Este cálice, e enchia-o novamente. Esse cálice é um breve estribilho. Não se ouve? Também não se ouve o pau nem a pedra, mas tudo cabe na mesma ópera. Capítulo 10. Aceito a teoria. Que é demasiada metafísica para um só tenor, não há dúvida. Mas a perda da voz explica tudo. E há filósofos que são, em resumo, tenores desempregados. Eu, leitor amigo, aceito a teoria do meu velho Marcolini, não só pela verossimilhança, que é muita vez toda a verdade, mas porque a minha vida se casa bem à definição. Cantei um duo terníssimo, depois um trio, depois um quatuor. Nota: um duo terníssimo, depois um trio, depois um quatuor. Trechos de ópera cantados a duas, três e quatro vozes, evidentemente índices de relações amorosas que serão narradas no desenrolar do romance. Mas não adiantemos, vamos à primeira parte, em que eu vim a saber que já cantava, porque a denúncia de José Dias, meu caro leitor, foi dada principalmente a mim. A minha que ele me denunciou.